Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2. Essa é a aula de número 23 e hoje nós vamos aprender como instalar bibliotecas externas no nosso projeto do Angular 2 utilizando o CLI. Alguns dos exemplos que nós vamos aprender hoje é como instalar e utilizar o Bootstrap com jQuery, o Materialize CSS, Lodash, enfim, qualquer outra biblioteca externa que você quiser utilizar no seu projeto. Para essa aula, eu criei esse Angular CLI Libs externas. É um projeto que eu apenas criei com o Angular CLI. Eu fiz um ng new, nome do projeto, e acabou de instalar. Então tá um projeto novinho e limpinho, tem absolutamente nenhum código aqui dentro. E o primeiro exemplo que nós vamos utilizar de como instalar o Bootstrap, e o Bootstrap ele tem o jQuery como dependência. Como é que isso funciona dentro de um código do Angular CLI? Aqui dentro da própria página do GitHub do Angular CLI, eles dão um exemplo de como instalar, por exemplo, o Bootstrap. E todas as outras bibliotecas que você quiser instalar seguem esse mesmo padrão. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, por exemplo, é instalar o Bootstrap dentro do nosso projeto. Eu já estou aqui com o diretório dentro do nosso projeto. Vocês podem ver que aqui dentro do package.json não tem, só tem aqui o próprio Angular, não tem mais nada. Então aqui eu vou fazer um npm install, vou fazer um -- save para poder guardar, salvar aqui dentro do package.json. Então eu vou fazer um bootstrap @next, que é para poder pegar já a versão 4 do Bootstrap, e ele vai instalar aqui pra gente. Depois que a instalação terminar, vocês vão ver que instalou aqui o Bootstrap. Então já tem aqui a última versão do Bootstrap. E dentro do Node Modules, a gente vai ver também o Bootstrap. Então o Bootstrap tá aqui. Dentro desse Bootstrap nós temos alguns arquivos, que os arquivos de distribuição, que é o que a gente está mais interessado, como o CSS, e aí você pode escolher em utilizar a versão minificada ou não, e o JavaScript também, que são esses dois arquivos que nós precisamos importar no nosso projeto. Além disso, como dependência do próprio Bootstrap, também foi instalado o jQuery, então tá aqui. Aqui dentro do jQuery a gente tem também a pasta de distribuição, que tem um arquivo também, o jQuery.min. E além disso também tem o Tether, que é uma biblioteca que vai fazer aí o meio de campo entre o jQuery com o Bootstrap para o código que a gente precisa utilizar na nossa aplicação. Então são esses três carinhas que nós precisamos importar. Onde é que a gente importa isso daqui? Vocês podem ver que tem aqui até já o código prontinho, que basta a gente colocar no nosso projeto. Dentro do nosso projeto também é criado esse Angular CLI JSON. E se a gente vir aqui, vocês podem ver que já tem uma parte de scripts que está vazia e também tem uma parte de estilos. Então é aqui que a gente coloca todo o importe dos estilos do CSS e também do JavaScript externo. A gente não chega a colocar nada aqui dentro do nosso index HTML. Com exceção, por exemplo, se você estiver utilizando o Material Design e quiser importar uma fonte do Google com os ícones, aí sim a gente coloca aqui dentro do nosso index HTML. Do contrário, fica tudo aqui dentro mesmo. Então eu mostrei para vocês que tem ali na distribuição aqueles arquivos. Então você pode escolher a versão minificada ou a versão normal mesmo. Para facilitar, vou copiar aqui, já que está tudo prontinho aqui para mim, eu não preciso sair caçando nada. E vou colocar o Bootstrap CSS aqui também. Você pode colocar antes, pode colocar depois, não tem problema. Então, tá com o estilo aqui. Agora, para a gente poder testar, a gente vai colocar um código aqui. Eu vou colocar dentro do próprio App Component, que é para a gente ver se está tudo funcionando bonitinho. Pode ir lá no site do Bootstrap, pegar um código fonte. Eu peguei aqui uma barra de navegação, que também é um formulário super simples. E o que eu vou fazer aqui é um ng-serve para poder servir esse código para o browser e a gente poder acessar via localhost porta 4200. Então, aqui no browser vocês podem ver que tem toda a parte do CSS do Bootstrap e também tem a parte aqui do formulário. Então funciona tranquilo, sem problema nenhum.
Agora vamos pegar um segundo exemplo, que é utilizando o Angular 2 Materialize. Para quem quiser utilizar, por exemplo, o Materialize, existe um pacote que faz todo o meio de campo com o jQuery, que é utilizado no Materialize, principalmente os componentes JavaScript. Assim, se você for utilizar só a parte de CSS no seu projeto, é só você importar o próprio Materialize, o CSS, e tá tudo certo. Mas se você quiser utilizar, por exemplo, o carrossel, vocês podem ver que tem um carrossel, tem algum código jQuery envolvido. E o que foi feito nesse caso? Uma pessoa bondosa criou esse pacote do NPM que, utilizando uma diretiva chamada Materialize, você consegue abstrair e não precisa utilizar, por exemplo, esse código dentro do seu código do Angular. Então, apenas ao utilizar uma diretiva, tá tudo certo. E como é que a gente faz para instalar? Na própria página do Angular 2 Materialize ou do NG Semantic, se você quiser utilizar, enfim, as bibliotecas já estão com as instruções nas suas páginas, então basta você seguir. Nesse caso aqui, dá algumas instruções, mas se a gente vir aqui para o final, tem a instrução para poder utilizar juntamente com o Angular CLI que está utilizando o Webpack. Então, o que nós vamos fazer? Vamos instalar o CSS. Então, vou vir aqui, vou fazer um Ctrl C para poder parar. Vou instalar o Materialize CSS, que vai ser só o CSS dessa parte aqui. E depois nós vamos instalar esse pacote, que é que vai fazer essa abstração para não precisar de código assim no nosso projeto. Depois que instalou o CSS, eu vou instalar o pacote do NPM, que vai fazer aquela abstração. E por último, também precisa instalar o jQuery. A gente já tem ali o jQuery instalado através do Bootstrap, mas só por desencargo de consciência a gente vai instalar para que fique também a dependência aqui dentro do nosso package.json. Então aqui vocês viram que já tem o Angular 2 Materialize e também o CSS. E se vocês forem ver, essas bibliotecas também já estão dentro do nosso Node Modules, que é daqui que nós vamos carregar o CSS e o JavaScript necessário. Voltando aqui para as instruções, já fornece o script para a gente, então é só importar o jQuery e também o Materialize JavaScript. Aqui a gente já tem o jQuery, então não vou colocar o jQuery novamente, eu vou colocar só o Materialize JavaScript e também o próprio CSS. Então aqui o que eu falei para vocês, os ícones, né, a fonte do Google, aí sim a gente coloca dentro do nosso index.html. Então você vem aqui em qualquer lugar, coloca o seu dentro do head, né, o import. E aqui também, se você quiser, você pode colocar esse Materialize CSS aqui dentro dessa parte de estilos. Se não, você pode também importar. O que vai acontecer quando você fizer isso é que, se a gente fizer assim, na hora de fazer o build de produção, todo o conteúdo desse arquivo vai ser importado para o nosso styles.css e vai ser incluído somente como um arquivo e vai estar disponível com o escopo global para o nosso projeto. Então aqui eu vou pular aqui de linha e vou colocar também algum código fonte. Aqui dentro mesmo já tem código fonte para a gente poder testar e colocar de teste. Então, por exemplo, essa parte aqui, esse template que tem, se a gente for vir aqui, essa parte aqui que tem o collapse, a gente pode ver que a gente clica e aí expande. Essa parte responsável por expandir é do jQuery. Então, vocês podem até ver aqui, olha, um class collapsible e um data collapsible accordion. Aqui dentro do código fonte, ele adiciona esse Materialize collapsible, que é a diretiva que vai abstrair aquela parte do jQuery pra gente. Então, eu vou colar só para ver se tá tudo ok. Então, ng serve. Voltando aqui para o browser, vocês podem ver que está aqui também. Caso seja necessário, se você vê que alguma coisa não está funcionando, a gente vai voltar aqui. Vocês podem ver que tem esse Materialize Module. Então, esse módulo é que contém todo o código, tem toda aquela as diretivas.
Então você pode importar aqui também Materialize Module. Eu gosto sempre de pular uma linha para poder diferenciar o que é do Angular, o que é externo e o que é meu. E aqui eu vou adicionar também os importes, o import do Materialize Module. E aqui, novamente, vocês podem ver que está funcionando também. Essa parte aqui que tá meio estranha porque eu tô misturando Bootstrap com Materialize, tá? Então a gente já viu um exemplo de somente utilizar um CSS. A gente viu um exemplo de biblioteca em que tem um módulo também para ser instalado. E agora nós vamos ver um exemplo de biblioteca global, como por exemplo o Lodash, que tem várias funções utilitárias que podem ser super úteis para o nosso projeto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou instalar o Lodash, então é npm install, vou salvar aqui no meu package.json, Lodash. E como que a gente faz para poder importar uma biblioteca global? Eu vou direto aqui no componente que eu quero utilizar e vou adicionar o import. O que esse import está fazendo? Se vocês forem olhar dentro aqui do Node Modules e aqui dentro do Lodash, vocês vão ver que tem vários arquivos com várias funções. Então, quando a gente vai utilizar, você pode importar exatamente o que você vai utilizar, ou você importa tudo, que é esse asterisco. É igual quando a gente faz um select asterisco from tabela, tá importando tudo que tem naquela tabela, todas as colunas. Então a gente importa todos os arquivos. A gente vai dar um alias também, porque aqui no Angular a gente vai precisar também de falar para o Angular, olha, para quando for o Lodash, utiliza o underscore na frente. E aí sim a gente pode colocar um exemplo. Só com isso daqui, se a gente fizer um ngserve, daqui a pouquinho a gente já coloca o código aqui, vocês vão ver que vai dar um erro. Então aqui vocês podem ver que vai dar esse erro, que é não consegue achar esse módulo do Lodash. O que está faltando aqui ainda? Como o Lodash é uma biblioteca global e externa, a gente precisa falar para o TypeScript como é que faz para fazer essa ponte do código do Lodash com o código TypeScript. Para isso, então, a gente vai instalar o types. Então é @types/Lodash. Então esse cara, ele consegue fazer a ponte do código TypeScript com o código do Lodash, e aí sim esse import vai passar a funcionar. Instalou, vou dar um ngserve novamente, só para a gente conferir e confirmar que a gente se livrou do erro. Então, deu certo, a gente se livrou daquele erro do import do módulo e agora sim a gente pode colocar o nosso código. Aqui eu vou colocar um código super simples, eu vou mapear o 1, 2, o 3, que na verdade vai me retornar o número 1, número 2 e número 3, com esse jogo da velha na frente, e vai atribuir isso para a lista. E só para a gente confirmar, aqui no template eu vou fazer um for e vou imprimir cada item da lista. Não se preocupem, porque isso daqui nós vamos aprender no próximo módulo de diretivas, e aí sim nós vamos ver passo a passo o que isso está fazendo. Mas só para garantir que está tudo ok, eu vou voltar aqui no browser agora, e vocês podem ver que imprimiu o 1 e o 2 e o 3, então funciona perfeitamente o uso do Lodash através do underscore ponto e o nome da função. Então nessa aula a gente viu 3 formas diferentes de utilizar bibliotecas externas no nosso projeto CLI, e se vocês forem utilizar bibliotecas diferentes é só seguir as instruções que geralmente a própria biblioteca traz pra gente. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível gratuitamente no GitHub. Tem exemplo também nos slides de como utilizar o passo a passo, caso vocês queiram utilizar para referência. E todo esse material de apoio também está disponível gratuitamente lá no portal loiane.training. Essa então foi a última aula sobre Angular CLI, e na próxima aula a gente já inicia sobre o módulo de diretivas do Angular 2. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, e por favor não esqueçam daquele joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!